Quando Rodrigo Silva foi contratado como inspetor para avaliar as condições do sanatório Nossa Senhora da Esperança, juiz do fora aos 45 anos, pensou que seria mais um trabalho técnico de levantamento patrimonial para Estado. A instituição, fundada em 1954, havia sido fechada 8 meses antes como parte da política nacional de desinstitucionalização da saúde mental, com todos os pacientes transferidos para centros de atenção psicossocial ou devolvidos. Família. Rodrigo foi contratado para documentar o estado das instalações e recomendar o destino final da propriedade. Dr. Marcelo Fonseca, coordenador da Secretaria de Saúde responsável pelo processo, foi direto sobre os objetivos da avaliação durante a reunião inicial. É um complexo grande, Rodrigo. Funcionou por quase 70 anos e atendeu milhares de pacientes. Agora precisamos decidir se as instalações podem ser reutilizadas para outros fins de saúde pública ou se devem ser demolidas. Você terá acesso completo a todas as áreas, incluindo os arquivos médicos que ainda estão sendo organizados. O sanatório Nossa Senhora da Esperança ocupava um terreno de 15 hectares nos arredores da cidade, com 5 prédios principais, conectados por jardins que haviam sido projetados como parte do tratamento terapêutico. O edifício central abrigava recepção, administração e consultórios médicos. O pavilhão norte era destinado a pacientes com distúrbios menos severos. O pavilhão sul acomodava casos de internação prolongada. O pavilhão leste continha a enfermaria e farmácia. E o pavilhão oeste havia sido usado para pacientes em isolamento terapêutico. Rodrigo começou o trabalho metodicamente, documentando cada ambiente com fotografias e avaliações técnicas das condições estruturais. Durante os primeiros dias, concentrou-se nos aspectos arquitetônicos, ignorando a melancolia natural de um lugar que por décadas havia abrigado pessoas enfrentando crises de saúde mental. Havia cadeiras de rodas abandonadas nos corredores, medicamentos vencidos ainda organizados na farmácia e atividades artísticas inacabadas nas salas de terapia ocupacional. Trabalho em sanatório abandonado tinha uma qualidade emocional diferente de outros projetos que Rodrigo havia realizado. Cada quarto contava histórias silenciosas de pessoas que haviam lutado contra doenças incompreendidas pela sociedade. Cada área comum representava tentativas de criar normalidade e dignidade para indivíduos frequentemente rejeitados por suas próprias famílias. Foi durante a primeira semana que Rodrigo começou a ouvir sons durante o dia que não conseguia explicar facilmente. Vozes conversando calmamente nas salas de atividades quando tinha certeza de estar sozinho no complexo. Risos suaves vindos dos jardins, como se pacientes ainda estivessem participando de terapias ao ar livre. E ocasionalmente música suave, como se alguém estivesse tocando piano na sala de recreação. Inicialmente, Rodrigo atribuiu os sons a ecos de atividades da vizinhança ou ruídos transportados pelo vento. Complexos hospitalares abandonados têm muitos sons estruturais, sistemas de ventilação antigos, tubulações, madeira se acomodando. Também considerou que pudessem ser sons de atividades das casas próximas, amplificados pela acústica peculiar dos prédios vazios. Conforme os dias passavam, Rodrigo começou a ouvir sons mais específicos e organizados, vozes cantando em coro. Durante o que teriam sido horários de musicoterapia, conversas em grupo como se sessões de terapia ainda estivessem acontecendo, e ocasionalmente, alguém chorando suavemente em tons que sugeriam tristeza profunda, mas não desespero. Rodrigo começou a pesquisar a história do sanatório para entender melhor o contexto
do que estava avaliando nos arquivos administrativos. Descobriu que o Nossa Senhora da Esperança havia atendido mais de 5.000 pacientes ao longo de seus anos de funcionamento. A maioria havia sido eventualmente tratada e reintegrada à sociedade, mas os registros mostravam que muitos pacientes haviam passado décadas internados devido à severidade de suas condições ou à rejeição familiar. Mais comovente ainda, Rodrigo encontrou registros de que 116 pacientes haviam morrido no sanatório ao longo dos anos, menos alguns por doenças físicas, outros por suicídio e vários simplesmente por abandono e falta de cuidados adequados. Sido enterrados no cemitério local, sem cerimônias familiares, porque não tinham parentes que os reclamassem. Após descobrir essas informações históricas, os fenômenos no sanatório se intensificaram. Rodrigo começou a ver figuras durante suas inspeções. Pessoas de diferentes idades, vestindo roupas hospitalares simples, sempre caminhando calmamente pelos corredores ou sentadas nos jardins, como se ainda fossem pacientes em tratamento. As aparições não eram perturbadoras, mas profundamente melancólicas. As figuras espectrais pareciam estar seguindo rotinas terapêuticas, como se o sanatório ainda estivesse funcionando. Rodrigo via grupos de pacientes fantasma participando de atividades artísticas invisíveis. Outros caminhando pelos jardins como se fizessem exercícios supervisionados. E ocasionalmente alguém sentado sozinho como se esperasse visitas que nunca chegavam. A aparição mais recorrente era de uma mulher de meia-idade, sempre sentada na varanda do pavilhão norte, olhando para a estrada como se esperasse alguém chegar para buscá-la. Quando Rodrigo verificou os registros, descobriu que se tratava provavelmente de Dona Carmen Oliveira, uma paciente que havia passado 23 anos internada, esperando que a família a levasse para casa após receber alta médica. Ela morreu aos 62 anos, ainda esperando pela libertação que nunca veio. Rodrigo também começou a ver aparições de funcionários do sanatório, enfermeiros, terapeutas e médicos que pareciam continuar cuidando dos pacientes espectrais. Era como se uma equipe médica fantasmática ainda estivesse operando o sanatório, proporcionando cuidados a pessoas que não conseguiam aceitar que suas internações haviam terminado com suas mortes. Rodrigo percebeu que não estava testemunhando atividade paranormal perturbadora, mas uma recriação espectral de uma comunidade terapêutica que havia sido formada por pessoas rejeitadas pela sociedade e profissionais dedicados a cuidar delas. O sanatório havia se tornado um lar eterno para almas que nunca haviam encontrado aceitação no mundo exterior. Descoberta mais tocante veio quando Rodrigo encontrou uma sala secreta no subsolo do edifício principal, acessível apenas através de uma escada escondida atrás de um armário médico. Era um arquivo informal onde funcionários compassivos haviam guardado cartas, desenhos e memórias pessoais de pacientes que haviam morrido sem famílias para reclamar seus pertences. Naquela noite, depois de descobrir o arquivo secreto, a atividade paranormal no sanatório mudou dramaticamente. Rodrigo viu dezenas de pacientes fantasma reunidos na sala principal de atividades, todos participando de uma sessão de terapia em grupo, onde compartilhavam experiências e se apoiavam mutuamente como haviam feito em vida. Rodrigo entendeu que as aparições não eram almas perdidas ou atormentadas, mas uma comunidade de pessoas que haviam encontrado no sanatório a aceitação e cuidado que a sociedade lhes negara, mesmo após a morte. Continuavam juntas, porque o sanatório havia se tornado o único lugar onde suas humanidades eram reconhecidas e respeitadas.
Os pacientes fantasma não pareciam doentes ou perturbados. Participavam calmamente de atividades terapêuticas, cuidavam uns dos outros e pareciam ter encontrado na morte a estabilidade emocional que haviam buscado durante toda a vida. O sanatório havia se tornado literalmente um santuário onde pessoas marginalizadas finalmente tinham dignidade e comunidade. Rodrigo também percebeu que algumas das aparições eram de pacientes que haviam sido curados e reintegrados à sociedade com sucesso, mas que haviam morrido posteriormente. Eles retornavam espiritualmente ao sanatório durante momentos de crise, como se fosse um refúgio emocional, onde sabiam que seriam sempre aceitos e compreendidos. A manifestação mais emocionante aconteceu quando Rodrigo presenciou uma recriação espectral de uma festa de Natal na sala de recreação. Dezenas de pacientes fantasma estavam celebrando junto com funcionários espectrais, todos cantando e se abraçando numa demonstração de família escolhida, onde ninguém era excluído por suas diferenças ou dificuldades. Rodrigo tentou se comunicar com as aparições, especialmente Dona Carmen, que parecia ser uma representante dos outros pacientes. Quando perguntou se elas precisavam de alguma coisa, Dona Carmen apontou para os pavilhões e fez gestos indicando que queriam que o sanatório continuasse sendo um lugar de cuidado e dignidade, não fosse demolido ou transformado em algo que não honrasse sua memória. Rodrigo percebeu que sua avaliação técnica havia se tornado algo muito mais profundo. Não estava apenas documentando um prédio, mas descobrindo um lugar sagrado, onde pessoas rejeitadas pela sociedade haviam encontrado aceitação e onde profissionais dedicados haviam proporcionado cuidado humanizado para os mais vulneráveis. Rodrigo passou várias noites no sanatório, observando as rotinas espectrais dos pacientes e cuidadores. Eles seguiam horários terapêuticos estruturados, menos atividades matinais, sessões de grupo, refeições comunitárias e momentos de descanso. Era uma existência fantasmática, organizada, onde cuidado mútuo e dignidade humana criavam uma comunidade funcional. Experiência mais tocante aconteceu quando Rodrigo viu um paciente fantasma novo chegando ao sanatório. Menos aparentemente alguém que havia morrido recentemente em situação de abandono na cidade. Dona Carmen e outros pacientes mais experientes imediatamente o receberam, mostraram-lhe as instalações e incluíram-no nas atividades como se fosse um membro há muito esperado da família. Rodrigo entendeu que o sanatório espectral continuava cumprindo sua missão original, receber pessoas que não tinham outros lugares para ir devido a preconceitos sociais, proporcionando-lhes comunidade, tratamento e dignidade. Era uma instituição que havia transcendido limitações físicas para continuar servindo sua população mais vulnerável. Rodrigo também descobriu que os pacientes fantasma ocasionalmente saíam do sanatório para visitar pessoas vivas enfrentando crises de saúde mental. Eles serviam como guardiões espirituais invisíveis, proporcionando conforto e esperança para indivíduos que estavam passando por experiências que eles haviam vivido. A pressão emocional de testemunhar tanto sofrimento transformado em comunidade e dignidade começou a afetar Rodrigo profundamente. Ele se encontrava emocionalmente investido no bem-estar dos pacientes fantasma e passou a ver sua avaliação não como trabalho técnico, mas como responsabilidade sagrada de proteger um lugar que havia se tornado verdadeiramente santo. Rodrigo tentou comunicar suas descobertas para a Secretaria de Saúde de forma que honrasse tanto suas responsabilidades profissionais quanto suas experiências paranormais. Em seu relatório oficial, recomendou que o complexo fosse preservado e convertido em um centro de memória da saúde mental
que honrasse a história do sanatório e continuasse servindo pessoas com necessidades psicossociais. As reações foram mistas. Alguns funcionários da secretaria ficaram tocados pela história do sanatório e apoiaram a preservação. Outros consideraram o projeto financeiramente inviável e preferiram demolição, seguida por desenvolvimento de outras instalações de saúde. Rodrigo percebeu que estava lutando não apenas por um prédio, mas por reconhecimento público de vidas que muitas vezes eram consideradas descartáveis pela sociedade. Rodrigo organizou visitas de ex-pacientes do sanatório, muitos agora estabilizados e vivendo independentemente, que acreditavam sua recuperação aos cuidados recebidos no Nossa Senhora da Esperança. Essas reuniões foram emocionalmente poderosas, com muitas pessoas compartilhando memórias de aceitação e tratamento humanizado que haviam recebido durante os momentos mais difíceis de suas vidas. Durante uma dessas visitas, vários ex-pacientes relataram ter visto funcionários caminhando pelos corredores e pacientes participando de atividades nos jardins. Era claro que Rodrigo não era a única pessoa sensível às presenças espectrais no sanatório. A atividade paranormal era sinal de que o lugar continuava sendo um lar para todos que haviam encontrado dignidade ali. 8 meses depois de começar sua avaliação, Rodrigo conseguiu mobilizar apoio suficiente para preservar o sanatório. Foi convertido em um centro de memória da saúde mental e sede de uma organização que trabalhava com pessoas enfrentando crises psicossociais. O projeto honrava tanto a história da instituição quanto sua missão contínua de proporcionar cuidado humanizado. Durante a cerimônia de reabertura, Rodrigo viu Dona Carmen e dezenas de outros pacientes fantasma observando alegres das janelas. Funcionários espectrais estavam presentes também, sorrindo como se orgulhosos de ver sua missão sendo continuada por uma nova geração de cuidadores. Rodrigo continuou envolvido com o centro, servindo como consultor voluntário e ocasionalmente passando noites no complexo para manter conexão com a comunidade espectral. Os pacientes fantasma pareciam aprovar as novas atividades, frequentemente aparecendo durante eventos especiais, como se quisessem participar das celebrações. Hoje, 5 anos depois, o Centro Memorial Nossa Senhora da Esperança é reconhecido como um dos projetos de preservação da memória da saúde mental mais importantes da região. Visitantes frequentemente comentam sobre a atmosfera especialmente acolhedora do lugar, e funcionários relatam ocasionalmente ver pacientes caminhando nos jardins ou participando de atividades comunitárias. Rodrigo aprendeu que nem toda atividade paranormal é sobre assombração ou medo. Às vezes, é evidência de que aceitação e cuidado são forças tão poderosas que criam vínculos eternos entre pessoas que se tornam família por necessidade mútua, não por sangue. Os pacientes fantasma do sanatório não assombram o lugar. Eles o abençoam com lembretes constantes de que todo ser humano merece dignidade, cuidado e aceitação independentemente de suas diferenças. Nas tardes tranquilas, quando Rodrigo visita-os, ainda ocasionalmente, ouve risos vindos das salas de atividades e vê sombras caminhando pelos jardins terapêuticos. Dona Carmen ainda aparece na varanda, mas agora não está mais esperando, está observando e protegendo, assegurando que nenhuma pessoa que entre naquele lugar seja jamais rejeitada ou abandonada, porque alguns lugares se tornam tão sagrados através do cuidado e aceitação que nem mesmo a morte pode quebrar os vínculos comunitários que se formam lá. E preservar história significa reconhecer que algumas instituições transcendem limitações físicas para continuar servindo suas comunidades, através de dimensões que nossa compreensão ainda está aprendendo a aceitar. A verdadeira
Lição do Sanatório Nossa Senhora da Esperança não é sobre fantasmas, mas sobre a responsabilidade que todos temos de cuidar e aceitar as pessoas mais vulneráveis da sociedade, especialmente aquelas enfrentando crises de saúde mental. E que às vezes, cuidado verdadeiro significa criar família onde família biológica falhou e continuar proporcionando dignidade, mesmo quando o mundo prefere esquecer. O sanatório permanece como prova de que alguns cuidados são eternos. Comunidades transcendem vida e morte, e alguns lugares se tornam santos através da dedicação de pessoas que escolhem aceitar e cuidar dos rejeitados. Dona Carmen e seus companheiros espectrais finalmente encontraram o que sempre procuraram: um lar onde nunca serão abandonados, uma família que nunca os rejeitará e aceitação que durará para sempre.